Eu dei tudo o que tinha para os meus filhos. Lutei, trabalhei, me sacrifiquei. Mas no momento em que eu mais precisei, eles me viraram as costas. Fui despejada, sem um lugar para chamar de lar, e nenhum deles estendeu a mão. O que fazer quando o amor que você dedicou a vida inteira se transforma em indiferença? Esta é a minha história de abandono, superação e a dura realidade de uma mãe esquecida. Sempre fui uma mulher simples, mas batalhadora. Criei meus 4 filhos sozinha depois que o pai deles nos abandonou. Trabalhei como costureira por mais de 30 anos, virando noite e dia para que nada faltasse em casa. Nunca me permiti reclamar da vida porque minha prioridade sempre foi dar o melhor para eles. Quando enfim consegui me aposentar, achei que poderia, enfim, descansar um pouco. A casa estava quitada, minha saúde razoável e meus filhos bem encaminhados. Tive orgulho de cada um deles ao vê-los casando, tendo filhos, conquistando suas coisas. Nos almoços de domingo, a casa se enchia de risadas, brinquedos espalhados pelo chão e conversas atravessadas. Eu olhava para tudo aquilo com o coração cheio, certa de que todo o esforço tinha valido a pena. Nunca fui de cobrar nada, nem de me fazer de vítima. Só queria amor e presença. Mas, às vezes, o destino gosta de testar até mesmo quem nunca duvidou da própria fé. O problema começou quando meu filho mais novo, o Pedro, apareceu desesperado. Ele estava afundado em dívidas, ameaçado por agiotas e prestes a perder tudo. Vi nos olhos dele o mesmo medo que ele tinha quando era criança e caía da bicicleta. Ele me pediu ajuda e eu não hesitei. Vendi meu carro, fiz um empréstimo e coloquei minha casa como garantia. Afinal, que mãe conseguiria dormir sabendo que seu filho está em perigo? Meus outros filhos acharam exagero, mas ninguém ofereceu ajuda real. Disseram que ele se meteu sozinho nessa confusão e que deveria arcar com as consequências. Eu não quis discutir. Sempre fui de resolver no silêncio. Só que dessa vez, silenciosamente, eu estava me enterrando. Entreguei tudo o que tinha para tentar salvar o Pedro. E ele prometeu que ia me pagar tudo, que ia dar a volta por cima. Mal sabia eu que aquela seria a última promessa dele. O tempo passou e as dívidas dele só aumentaram. Eu já não conseguia pagar o empréstimo e as ligações do banco se tornaram constantes. Comecei a esconder as cartas que chegavam, com medo dos vizinhos perceberem. Dormia mal, com o coração disparado, e já nem comia direito. Pedro, por sua vez, sumiu. Mudou o número do telefone, parou de responder mensagens. Fiquei sozinha com o peso do mundo nas costas. Tentei conversar com meus outros filhos, explicar o que estava acontecendo, mas nenhum quis se envolver. A Juliana disse que tinha filhos para cuidar, o Marcelo alegou que estava passando por uma fase difícil, e a Carla... a Carla nem respondeu minha mensagem. Comecei a me sentir invisível. Como pode uma mãe que dedicou a vida inteira aos filhos ser ignorada assim? Me senti descartada, como se eu fosse um fardo incômodo. A notificação de despejo chegou, numa manhã de segunda-feira. Eu estava com a chaleira no fogo, preparando o meu café, quando ouvi o carteiro bater no portão. Li o papel com as mãos tremendo. Era oficial. Eu tinha 30 dias para deixar a casa, minha casa, o lar que construí com tanto sacrifício. Sentei no sofá e chorei. Não era um choro alto, desesperado. Era um choro cansado. Um choro de quem perdeu tudo sem perceber. Quando contei para os meus filhos, a reação foi um silêncio, constrangedor. Nenhum deles ofereceu abrigo, nenhum perguntou se eu estava bem. Alguns disseram que não tinham espaço, ou que não era um bom momento. Foi aí que percebi que o amor que eu dei não voltou. Não da forma que eu esperava. E o pior, a vergonha me corroía mais do que a dor. Como contar para os outros que meus próprios filhos me viraram as costas? Faltando uma semana para o despejo, pedi ajuda a uma vizinha antiga, Dona Lourdes. Ela, viúva, e com um coração maior que o mundo, me ofereceu um quartinho no fundo do quintal. Disse que podia ficar ali até me ajeitar. Levei apenas uma mala, com algumas roupas, meus remédios e o porta-retrato com a foto dos meus filhos ainda pequenos. A casa ficou para trás, vazia, fria. Deixei para trás minha história, meus sonhos, meu chão. O quartinho era simples. Cama de solteiro, um armário, velho e uma janela que mal fechava. Mas era limpo e seguro. À noite escutava os passos dela na cozinha, preparando um chá para mim. Em silêncio,
Eu agradecia por ainda existir gente boa nesse mundo. Enquanto isso, meus filhos seguiam postando fotos felizes nas redes sociais. Viagens, restaurantes, festas. Uma parte de mim queria entender. A outra só sentia um vazio que eu não conseguia explicar. Mesmo de longe, tentei manter contato. Mandava mensagens perguntando dos netos, se estavam bem, se precisavam de algo. As respostas eram secas, quase automáticas. Como se eu tivesse me tornado um incômodo. Quando uma das netas fez aniversário, e nem me convidaram, eu entendi de vez. Fui apagada da vida deles. Como se minha presença lembrasse a eles de algo que preferem esquecer. Meu amor virou peso. Um dia, Dona Lourdes adoeceu e precisou ser internada. Fiquei sozinha no quintal, cuidando da casa dela como podia. Sentia falta da sua companhia, da forma como ela me escutava sem me julgar. Numa dessas tardes vazias, resolvi escrever cartas, pros meus filhos, uma para cada um. Escrevi com calma, sem mágoa, só com verdade. Contei tudo, minha dor, minhas noites em claro, minha saudade. E deixei claro que não queria nada. Só que soubessem o que aconteceu. Esperei semanas por uma resposta. Nenhuma chegou. Nada. Nem um telefonema, nem uma visita. Era como gritar num deserto. Me perguntei se estava errada por esperar tanto de quem eu mesma criei. Será que fui uma mãe tão ruim assim? Será que na tentativa de dar tudo, acabei criando filhos que só aprenderam a receber? As dúvidas me consumiam, e a solidão, agora sem a companhia da Lourdes, parecia ainda maior. Foi então que recebi uma visita inesperada. Um dos netos, o Rafael, apareceu no portão. Tímido, com um olhar culpado, me entregou uma carta da Juliana. Nela dizia que sentia muito, mas que não conseguia lidar com tudo aquilo. Que a vida dela era complicada, que precisava cuidar do próprio emocional. Agradeci a carta, mas por dentro, tudo que eu queria era um abraço. Um único gesto de carinho. Algo que me fizesse lembrar que eu ainda importava. Rafael ficou ali comigo por um tempo. Ajudou a pintar o quartinho. Trouxe um bolo que ele mesmo fez. Disse que sentia minha falta. Que lembrava de quando eu cuidava dele com carinho. Aquilo me aqueceu por dentro. Foi a primeira faísca de luz em muito tempo. Entendi que mesmo que meus filhos tivessem me abandonado, ainda havia uma semente de amor nos netos. E talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Com o tempo, alguns vizinhos começaram a trazer roupas para consertar. A costura virou mais do que renda. Virou terapia. A cada ponto, costurava também meu coração partido. Voltei a sorrir, devagar. Não como antes, mas como quem aprende a viver com o que restou. E comecei a perceber que nem tudo estava perdido. Que mesmo sem casa, sem filhos por perto, eu ainda existia. E isso por si só era motivo para continuar. Rafael vinha todo sábado. Trazia doces, me contava histórias. Da escola pedia conselhos. Aquilo me fazia bem. Era como reviver os tempos antigos, quando meus filhos eram pequenos e ainda me viam como porto seguro. Um dia ele me pediu para ensinar a costurar. Me emocionei. Ali, naquela troca simples, percebi que ainda podia deixar uma marca boa em alguém. Ainda podia ser útil, importante, lembrada com carinho. Dona Lourdes melhorou e voltou para casa. Fiquei tão feliz que chorei no portão quando a vi. Ela me abraçou forte e disse: "Você é mais forte do que pensa." E eu entendi o que ela queria dizer. Eu tinha caído, sim. Mas estava de pé de novo. Mesmo machucada, mesmo esquecida. Às vezes, a vida faz isso com a gente. Nos derruba para mostrar que podemos nos levantar de formas que nunca imaginamos. Com a ajuda dela, montei um pequeno ateliê improvisado no fundo do quintal. Fiz uma plaquinha simples. Costuras da Dona Rosa. As pessoas começaram a vir, e logo eu tinha mais pedidos do que conseguia dar conta. Pela primeira vez em muito tempo, me senti viva de novo. E entendi. A dor não some, mas pode se transformar em força. E o amor? O amor pode renascer nos lugares mais inesperados. Numa tarde de chuva, enquanto terminava de bordar um lençol encomendado, ouvi uma batida no portão. Era o Marcelo. O mesmo que meses atrás disse que não podia se envolver. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Disse que tinha visto uma foto minha com o Rafael e que isso mexeu com ele. Pediu para entrar, sentou no banco da varanda e ficou em silêncio por longos minutos. Depois, começou a chorar.
Disse que se sentia envergonhado, que pensava em mim todos os dias, mas não sabia como encarar tudo o que aconteceu. Que ficou em negação por muito tempo, achando que tudo ia se resolver sozinho. E que só agora, vendo a minha ausência na vida dele, entendeu o quanto me perdeu. Eu ouvi tudo calada. Só no final segurei a mão dele e disse: "Ainda estou aqui, filho, mas doeu muito." A partir daquele dia, Marcelo começou a visitar com frequência. Trazia frutas, me ajudava com a máquina de costura, arrumava o telhado quando chovia. Aos poucos, nosso vínculo foi se reconstruindo. Ele nunca pediu perdão com palavras, mas os gestos diziam tudo. Juliana e Carla ainda não apareceram. Pedro, o filho por quem perdi tudo, também não. Às vezes me pego pensando se um dia eles virão. Se vão lembrar da mãe que os criou com tanto amor. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Não mais aquela mãe que vivia em função dos filhos, mas uma mulher que aprendeu a sobreviver com o que sobrou. A dor não desapareceu, mas virou cicatriz. E cicatriz, pra mim, é medalha de guerra. Mostra que eu lutei. Que eu caí, sim, mas levantei. Com dignidade, com coragem e sem precisar me rebaixar pra ser amada. Meu pequeno ateliê agora é conhecido por todo o bairro. As pessoas me chamam de Dona Rosa das Agulhas Mágicas. Eu sorrio. Nunca pensei que aos 72 anos começaria uma nova vida. Não tenho muito, mas tenho paz. E isso vale mais do que qualquer casa luxuosa, qualquer foto de família falsa nas redes sociais. Eu sou real. Minhas dores são reais. Mas minha força também é. E ninguém mais vai me fazer esquecer disso. Se você se emocionou com essa história e acredita que muitas outras precisam ser ouvidas, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui compartilhamos relatos reais, de superação e de vidas que merecem ser lembradas. Deixe seu like, ative o sininho e juntos vamos dar voz a quem nunca foi ouvido.